Dizer que a Terra era sem forma e vazia significa uma indicação do estado da criação num determinado estágio dentro do processo criativo de Deus. Essa expressão está registrada nas primeiras linhas do livro de Gênesis. Nos 2 primeiros versículos lemos: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas a expressão a terra era sem forma e vazia é alvo de alguns debates entre os estudiosos. Como resultado disso, surgiram muitas interpretações acerca de seu correto significado. Dentre todas as interpretações, 2 delas são as mais conhecidas e aceitas. A terra era sem forma e vazia porque algo aconteceu. Essa interpretação diz que a expressão a terra era sem forma e vazia indica algum tipo de pré-criação de Deus além da que é descrita na sequência do texto de Gênesis. A ideia básica dessa teoria é a de que os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis falam de uma criação primária que foi destruída por algum evento não informado. Então, segundo essa teoria, os 2 primeiros versículos de Gênesis supostamente falam de 2 atos criativos de Deus separados por um intervalo de tempo. Isso significa que tudo o que é descrito a partir do versículo 3 pode ter sido criado por Deus depois de milhares ou mesmo milhões de anos após a criação inicial do céu e da terra registrada nos primeiros 2 versículos. Mas o que teria tornado a terra sem forma e vazia? Geralmente quem adota essa teoria prefere dizer que talvez a criação inicial tenha se tornado desolada por causa da queda de Satanás. Essa teoria também é apontada por muitos como sendo a que melhor se encaixa às teses da ciência moderna. De acordo com essa interpretação, não há qualquer problema em afirmar que o universo tenha bilhões de anos. Mas essa interpretação precisa lidar com grandes problemas. Em primeiro lugar, em nenhuma parte da Bíblia é dito qualquer coisa acerca de uma suposta criação inicial. Em segundo lugar, a Bíblia não revela exatamente quando ocorreu a queda de Satanás, nem mesmo afirma que esse evento destruiu a terra criada por Deus. Também é difícil responder por que exatamente uma rebelião entre os seres angelicais no contexto espiritual teria desolado o mundo material. Em terceiro lugar, essa teoria também depende de uma tradução alternativa do texto hebraico. Então a expressão a terra era, ou estava, sem forma e vazia precisa ser traduzida como a terra veio a ser, ou se tornou sem forma e vazia. Essa tradução realmente é muito pouco provável dentro do contexto de Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia porque Deus a estava criando. Essa interpretação defende que a expressão a terra era sem forma e vazia refere-se ao estado da criação ainda em formação. Em outras palavras, essa frase indica um certo ponto em que a criação ainda estava incompleta e desordenada. Portanto, entende-se que os primeiros 2 versículos de Gênesis 1 faz uma referência ampla da criação de Deus em seu estado inicial. Já os versículos subsequentes desenvolvem com maiores detalhes todo o processo criativo do Senhor. Esse mesmo padrão se repete em outras partes do livro de Gênesis. Dessa forma, é bem possível que ao dizer que a terra era sem forma e vazia, o escritor de Gênesis tinha em mente o primeiro estágio dos atos criativos de Deus. Isto se harmoniza com a sequência do texto. Após dizer que a terra estava sem forma e vazia, o escritor bíblico diz que havia trevas sobre a face do abismo. Ele também revela que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Com isso, o escritor de Gênesis enfatiza que Deus criou todas as coisas do nada. Ele também indica que num primeiro momento da criação, a matéria, o espaço e o tempo estavam ainda informe, e o Espírito de Deus agiu ativamente colocando ordem no caos. Ele deu forma ao cosmos e tornou a Terra apropriada para abrigar a vida. Isso se baseia muito semelhantemente em nossas vidas. Na realidade, sem o Senhor nós somos pessoas sem vida. Viver em trevas é existir sem significado, sem alvo, sem rumo. É viver à deriva sobre a face do abismo. A expressão haja luz é a ordem criativa do Senhor para todos nós. É o mesmo que dizer haja Cristo. Com Cristo,
experimentamos conformação divina ao invés de viver de maneira sem forma e vazia. Sendo assim, quando vivemos em Cristo, vivemos à imagem e semelhança de Deus. Sem sombra de dúvidas, a melhor forma para se compreender a criação da Terra é compreender que, pelo fato de não haver registros mais claros sobre a questão, é porque não estamos aptos para entender tudo o que Deus fez e faz. Uma das coisas mais extraordinárias que Deus faz por nós e mesmo assim muitas vezes não entendemos é o amor ágape, um amor que não se pede nada em troca. Se Deus permitiu relatar o básico sobre a criação da Terra, que assim seja. O que temos que compreender e aceitar é sem dúvida alguma o sacrifício de Jesus por nós. Esse sim é o mais completo e sincero entendimento que devemos buscar sempre. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva e deixe seu like. Sempre trazemos assuntos e curiosidades do mundo bíblico e seus mistérios revelados. Esse é o canal Mundo Ontológico e hoje fico por aqui. Um forte abraço e até mais.